Caris Inês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês mais uma experiência pneumatológica por mim, beleza? Vamos ver. É um enorme prazer estar aqui com você. Se você se interessa por essa temática, então você é uma pessoa que realmente quer ter um contato mais aprofundado, pneumatologicamente e biblicamente, é claro, e não ser levado por uma gama de pessoas que não acredita nos dons espirituais, não acredita na continuidade dos dons espirituais e quando não são céticos ou frustrados com a realidade neopentecostal, carismática da atualidade brasileira, que brinca com as línguas, brinca com os dons espirituais. Então, eu estou falando para um público que possivelmente acredita, ainda que não recebeu os dons espirituais. No vídeo anterior, eu falei sobre uma experiência, mais uma experiência pneumatológica que eu vivenciei. Eu falo sobre uma revelação, certo? Onde o pregador sentiu, Deus revelou o meu coração, né? Uma revelação do que estava na minha mente. Alguém possa saber o que é que você está pensando? Não, somente Deus. Então aquele pregador falou o que estava na minha mente, falou o que estava no meu coração. Então por isso que é uma experiência pneumatológica. Para quem acredita, parabéns. Para quem não acredita, é um tiro no pé. Quando não é na cabeça, é no pé. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com você, ainda na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, os versos do 1 em diante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja só. Tem muita gente ignorante por aí, com falta de conhecimento. Não conhece essa experiência pentecostal, não tem ideia. E por não aquilatar, por não provar isso, critica, diz que não existe. Lamentavelmente, essas pessoas estão 100% equivocadas. Eu posso não tirar suas razões, porque nós estamos vivendo em um período em que existem muitos charlatões, pessoas que brincam de fato com línguas. Tem até curso de línguas. Então, esse tipo de pessoa ou de igreja não é verdadeira. Não segue de fato a chama pentecostal, certo? A chama pentecostal ela vem desde o profeta Joel, capítulo 2, que se cumpre inicialmente em Atos, capítulo 2. Nós não temos nenhuma evidência de judeus falando em línguas estranhas antes de Cristo, nem no período de Cristo, mas depois de Cristo, porque a evidência do batismo com o Espírito Santo, de línguas, de dons, é só em Atos capítulo 2 em diante. Então, por isso que os liberais céticos se esforçam o máximo para negativar Atos 2, porque se eles aprovarem Atos 2, eles mostram que acreditam no milagre, que isso é um milagre espiritual, né? Então, uma forma dos liberais fazerem com que as pessoas deixem de acreditar nessa bênção pneumatológica é justamente já negativar Atos 2. E já é uma característica de todo liberal, todo libertino, todo progressista, todo aquele que não passa por essa experiência ou por uma questão de estar frustrado com a realidade neopentecostal ou por ignorância, burrice mesmo, ou por falta de experiência na prática. E eu estou compartilhando com você o que eu passei e que milhões de pessoas passam que são pentecostais. Vamos lá. Não seja ignorante, certo? Sabeis que outra hora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Em Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Ninguém vai afirmar isso. Sob o Espírito Santo, não vai.
Com o Espírito Santo na sua vida, jamais vai falar anátema em relação a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode reconhecer Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se você reconhece Jesus como o ser, como o Senhor, então o Espírito Santo está na tua vida. Se você não reconhecer que Jesus é Senhor, o Espírito Santo não está na sua vida. Vamos adiante? Ora, os dons são iguais? Não, são diversos. Mas o Espírito é diferente? Não, é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo, mas os dons são diversos, certo? São distintos. E também há diversidade nos serviços, sim, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o Espírito Santo, a palavra do conhecimento, a outro do mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. O Espírito Santo é que divide, que distribui individualmente. Não é o que quero. Eu quero isso aqui, aí eu vou receber. Não, eu peço. Aí vai depender do Espírito Santo. E não significa também que toda pessoa que fala em línguas estranhas, ela tem um dom de variedade de línguas, a capacidade de interpretar essas línguas, não de traduzir, mas de interpretar, tá bom? Essa pessoa possa não ter o dom de visão, de revelação, que são coisas distintas. Ou seja, resumindo, nem todo mundo que fala, ou a maioria das pessoas que falam em línguas estranhas, ela não tem um dom de visão, de revelação. Não, Deus possa usar essas pessoas? Pode usar, sem problema. Mas a característica de uma pessoa que tem dom de visão e revelação, elas já são dons adicionais. Você tem o primeiro dom de falar em línguas, é o primeiro. O segundo é, se Deus lhe der, se o Espírito Santo lhe conceder, é o dom de interpretar essas línguas. E até de discernir se essas línguas são espirituais, ou charlatões brincando de línguas, ou línguas demoníacas. Certo? Então tem essas três línguas. A língua espiritual, desconhecida, a língua de malandros e a língua espiritual maligna. Ficou entendido isso? Eu falei sobre distinções de línguas, né? Mas eu boto só essas tríades. Línguas espirituais, línguas carnais, que são alguém imitando alguém, brincando de línguas, e línguas espirituais malignas, demoníacas. Pronto, eu tenho que ter o discernimento. Nem todo mundo que está falando línguas estranhas por aí é, de fato, línguas espirituais. Mas onde é que eu quero chegar aqui? Eu quero falar sobre uma das experiências pentecostais que eu tive. Foram dezenas, se não centenas de experiências que eu tive ao longo da minha vida, desde o dia que eu fui batizado no Espírito Santo comigo, e desde o tempo que eu entrei na igreja e vi acontecer em várias vezes. Por exemplo, o dom da cura, que todo ateu, cético e tudo desacredita. Houve uma cura dentro da minha casa. Sim, minha filha foi curada. Surda e muda. Era muda porque era surda. Os médicos fizeram todo o procedimento e constataram tal, e eu não acreditei, fiz de novo, né? Tinha um exame Bera também, que quem sabe entende do que eu estou falando. Rapaz, quando eu fui no médico pela terceira vez, ele já estava irritado comigo. Só ele, sai daqui, sua filha, tal, você não já sabe. No dia que foi feito os testes lá, tinha bem umas 20 pessoas. E só a minha acusou, a minha menina, que ela era surda, era congênito. E eu, beleza, tal. Mas sabe quando você não quer acreditar? Quer com sua filha? Você fica desesperado. Por isso que
Abrindo aqui um parênteses, por isso que todo liberal, cético, gente que não crê, que é cessacionista, ou que veio de igrejas tradicionais, que não são pentecostais, todas elas vão ter um trauma. Parece que os pastores dizem assim, é coisa do demônio, não acredito não. Aí você fica com aquela mentalidade focada assim. Tem aqueles, desculpa o que eu vou falar, tem aqueles bichos que ficam assim, ó, aqueles animais que tem um negocinho assim, fica assim, ó, você não tem que enxergar a verdade não. É tudo mentira, não acredito não. Então essas pessoas ela têm um cegamento do conhecimento, certo? Existe o cegamento espiritual e esse conhecimento aqui da realidade. Então, se essas pessoas já têm um primeiro contato de que não existe isso, então elas vão negativar, vão dizer que não existe e que a experiência pentecostal é mentirosa e blá blá blá, é demoníaca até. Beleza. Agora eu quero saber o seguinte: como é que eu falo em línguas, sei que estou falando línguas estranhas, tenho visão e revelação, isso é notório. Igrejas tradicionais passaram por essa experiência pentecostal e provaram na prática, tiveram que sair das igrejas tradicionais. Como eu falei no vídeo anterior, igrejas batistas, presbiterianas, com todo respeito, lá, glória a Deus, amém, tal, passaram por uma experiência pentecostal e são hoje pentecostais, grande parte. Igreja pentecostal, batista e presbiteriana, sim, tem. Graças a Deus. Aí prova. Isso é uma prova, minha gente. Ninguém fica brincando de falar em línguas estranhas, não, minha gente. Será que ninguém sacou isso, não? Agora existe o pessoal do mal, né? O pessoal que realmente não tem experiência e finge, tá lá na vibe, bora, e finge que tá falando línguas estranhas. Isso é triste, não pode ser. Nunca, dentro da minha realidade nunca aconteceu isso. E outras realidades que eu conheço pentecostais nunca. O que acontece? Uma das coisas que os liberais e ateus fazem é descredenciar o texto, descredenciar o dono do texto, a autoria, descredenciar tudo. Falar que é cópia, falar que é não sei o que é uma construção, uma montagem. Esse tipo de povo já são traumatizados já, certo? Parece que estuda, porém a queda é tão grande que eles perdem de vivenciar isso. Escute você aí. Procure aqui, eu vou deixar no vídeo na descrição aqui. Eu tenho vários casos, eu vi curas na minha frente. Homens de Deus botar a mão em cima de uma mulher, o dom da cura, da fé, e ela ser curada. Eu vi a cura de frente dos meus olhos. E eu vi a cura dentro da minha casa. Isso mesmo. Cientificamente, foi comprovado que minha filha nasceu doente. Todo mundo sabe. Todo mundo não, hoje as pessoas sabem. E o médico também, mais ainda o médico que atestou e tal. E eu fui no particular também. Fiz os exames no particular, aprovou 100%, ela é surda. E consequentemente muda. E aí? Aí foi no momento que eu, como cristão, disse, beleza, tudo bem. Eu não deveria nem falar isso aqui, mas já que está em cura aqui, tem um vídeo aqui no meu canal que fala toda a trajetória, como foi. Se você quiser saber mais detalhes, veja aqui em algum lugar. Eu orei com outros irmãos, fiz um jejum baseado nisso, e até esse dia ela era muda e surda, 100%. Eu só tive a confirmação, não foi quando os médicos mostraram no papel, não. Ela procure imediatamente para fazer um implante coclear. É uma anteninha que faz não sei o que, tal. Aí eu digo, meu Deus do céu. Que situação. Você que é pai, você que é mãe, sabe que sua filha nasceu com problema congênito. Você fica desesperado. Você vai entender. Só quem é insensível, só quem é ignorante acerca dos dons é que não sabe de nada. Nada. O que acontece? Simplesmente, no dia que eu terminei de fazer o jejum, no outro, Deus falou comigo. Sim, Deus falou comigo. Impões as mãos nos ouvidos da tua filha e ora por ela. E amanhã ela será curada. Amanhã ela acordará curada. É mais ou menos assim. E eu tava chorando e tal. Fiz isso e fui dormir logo.
para me acordar de manhãzinha para ver que ela estava curada. Mas uma semana antes, dias antes, ou semanas antes, meses, eu já tinha feito vários testes. O que comprovou, o que reforçou foi o teste dos médicos, né? Tanto no público como no particular que eu fiz, provou 100%, beleza, mas isso pouco importa. Eu só tive a convicção, foi quando jogaram uma bomba dessas gigantes do lado onde ela dormia, jogaram uma bomba de São João e ela não se acordou. E eu tive a certeza que era aquilo ali. Tive a confirmação. A certeza 100% foi quando eu peguei a caixa amplificada que eu tinha bem grande, botei ela no meu colo dormindo e aumentei o som na maior altura e ela não se acordou. Aí eu tive a certeza. E só foi ratificado quando eu peguei os exames, né, e comprovou, aí eu, beleza. Mas aí orou, quando foi no outro dia, ela já estava ouvindo. Como é que um ateu explica isso? Como é que a ciência explica isso? Já que a ciência não coloca Deus, quer explicar tudo, me explica aí, queridos. Teólogos, céticos, ateus, me explique isso. Sem colocar Deus, eu quero ver. Ela estava surda, muda até esse dia. Na noite que Deus falou comigo, né? Você possa banalizar isso, você possa desacreditar disso, é problema seu, mas isso é um fato. A família toda minha, se você quiser, eu faço até um depoimento dos médicos, particular, público que for, toda a sociedade, os vizinhos. Ela estava surda e muda aqui, até o dia de hoje. Quando foi no outro dia, eu botei um sininho assim e ela escutou. E daí por diante, ela fala hoje. Até um tempo desse eu falei para um outro médico que avaliou e eu disse, olha, ela está ouvindo, viu? Ele fez, tá bom. Desacreditou. Não acredita. A ciência não acredita nisso. Então eu quero ver ateu quebrar isso. Eu desafio qualquer ateu fazer uma explicação disso aqui. Não vai. Só especulação, só blá blá blá. Então, eu passei por isso. Não só eu, mas muitas pessoas. E não é cura comprada não, viu? Como existe por aí, nessas igrejas neopentecostais, que brinca de curar. E também, essa questão de curar, não é quando eu quero, eu vou curar alguém, não. É uma oração da fé, Deus dá o dom da cura, dá, mas quando Ele quer, não quando eu quero. Então que fique claro isso. Segundo, Deus vai me usar não quando eu quero, eu vou querer agora. Não, é quando Ele quiser, quando o Espírito Santo quiser. Aí eu vou ser usado. Você pode ser usado se o Espírito Santo quiser. Se não quiser, você não vai ser usado não. Você vai ficar blá 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 blá. Então o que acontece? Eu já falei sobre a experiência de cura. Infelizmente não era para falar aqui, mas senti de falar. Não sei para alguém aí. Eu não sei para quem vai ser enviado esse vídeo. Mas essa pessoa, você tem que ouvir isso. Você tem que tirar essas amarras da ignorância que te prende. Você que fica se alimentando. Você fica alimentando a sua incredulidade, o seu ceticismo, talvez o seu ateísmo, com coisas que possam até te aproximar da não realidade. Mas você está se afastando cada vez mais da realidade, que é espiritual, é transcendental. E lamentavelmente eu posso dizer uma coisa: quanto mais você alimentar o seu ceticismo, mais você vai encontrar provas para alimentar ele. Exato. Quem quiser crer em Deus vai encontrar provas. Quem quiser encontrar a não existência de Deus também vai encontrar provas. Cada um viva. Eu aposto as minhas fichas não em uma teoria, mas numa prática. Certo? Vou falar sobre visão. O outro é revelação. No vídeo anterior, o pregador revelou o meu coração, revelou a minha mente. Teve uma revelação. Certo? Eu vou falar sobre uma das visões que eu tive de uma pessoa que mora distante aqui da casa. Um belo dia eu estava ali lendo a palavra de Deus, ali em casa, e de nada eu estava lendo a palavra de Deus, orando, e de repente, tive uma visão de um rapaz, de um irmão. Nunca na minha vida eu sonhei com esse camarada. Nunca na minha vida eu falei sobre essas temáticas com ele, certo? Então nem tinha falado com ele há dias, semanas ou meses. Há muito tempo que ele estava
depois da pandemia, todo mundo ficou isolado, né? Então assim, dando continuidade aqui no vídeo, houve um corte, uma pausazinha ali. Eu não vi essa pessoa durante semanas, meses. Então simplesmente eu estava lendo a palavra de Deus e por algum instante tive uma visão. Eu estava cônscio, lúcido, acordado e em casa sozinho. Sozinho não, minha esposa estava fazendo as coisas e as meninas estavam possivelmente dormindo, eu acho. Estava dormindo. Então eu estava ali e tive uma visão desse irmão e uma visão um pouco problemática, um pouco triste. Eu vi a pessoa, eu enxerguei a pessoa, eu vi assim acontecendo uma coisa com ela. Ela saindo da casa dela, entrando no muro e assim sufocada, querendo tirar alguma coisa da garganta. E eu disse, meu Deus do céu. E eu vendo aquilo assim, eu tava vendo ali, eu tava com os olhos abertos. E eu enxergando ela querendo vomitar. Aí ela puxou uma coisa da boca desse tamanho, cheio de sangue. E eu olhando aquilo ali, fiquei assustado. Aí ela tirava de novo outro pedaço e caía no chão. E ela vomitando muito sangue. Muito sangue. E ela botava a mão assim, ó. Uma das mãos dessa pessoa, ela estava pedindo ajuda e eu vendo essa pessoa, eu digo, gente, meu Deus do céu. Aí depois eu vi outras coisas que eu não vou falar e citar aqui. E eu fiquei assim, perplexo. Aí saiu da minha mente, saí e fiquei assustado, né? Aí continuei lendo. Aí já o coração bateu muito forte e eu dizendo, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. De boa, continuei lendo, aí de repente, de novo, a mesma visão. Aí eu disse, opa. Aí eu disse, Dayana, eu disse, olha, eu tive uma visão com o irmão João. Aí ela disse, põe o telefone pra ele. Aí eu disse, sim, mas aí eu fiquei pensativo, eu conto, não conto, tal, ele vai entender, será que ele entende essas coisas? E eu fiz o seguinte, eu entrei em contato com ele. Eu mandei um zap pra ele, de cerca de 5 minutos. No meu antigo celular. Se não tivesse quebrado a tela e perdido, eu botava o áudio aqui para mostrar a vocês. Eu mandei um áudio para ele, olha, não sei o que tal, não fico preocupado não com o que eu vou falar, tal, mas assim, 99,9% de toda visão que Deus me dá, ela acontece. Você escutou o que eu tô falando? Eu não disse que é 50%. 60%, 10%, mas 99,9% de toda visão que eu recebi da parte de Deus, ela se cumpre, ela se cumpriu. E 0,01% foi visões, talvez minhas, não sei, 1%, que eu tive e não aconteceram. O que acontece? Eu falei no áudio, né? Eu expliquei tudo, tal. E ele deu risada. Ele telefonou pra mim e disse, olha, não, eu tô bem. Se tu tá bem mesmo? Estou bem sim, tal, tá bom. Mandei o áudio, né? Ele telefonou pra mim e disse, não, eu tô bem sim, Marcos. Por que essa preocupação assim, tal, não sei o que. Aí eu disse, não, é porque eu tive uma visão aqui e tal. E eu fiquei preocupado com você. Ele disse, não, tô bem, tal, beleza. Tá bom, beleza. Ele desliga o telefone. Fiz minha parte. Eu estou contando uma das diversas visões que Deus me deu, certo? Visões e revelações. O que aconteceu? Quando foi no outro dia, simplesmente do sábado para o domingo, ele telefona para mim chorando. E eu disse, o que foi e tal. Ele só me perdoa, me desculpa, eu não queria duvidar, não sei o que. Eu disse, o que, homem? Foi o que? Eu não estava entendendo, era nada mais. Já tinha esquecido, né? Ele disse, olha, eu telefonei pro meu irmão, tal, perguntando, e não sei o que, meu irmão de Brasília, que tu tinha tido essa visão. Aí ele disse que eu não precisasse me preocupar, que
podia ser com outra pessoa. E esse povo pentecostal gosta de dizer que tem visão, mas pode ser com outra pessoa. Mas eu não duvidei de você. É porque eu perguntei, né, tal, não sei o que, tal. Mas olha, aconteceu. Eu digo, oxê. Aí ele vai e liga o celular e manda vídeos, fotos de tudo aquilo que Deus tinha me revelado, me dado a visão. Eu entrei quase que em choque, porque era muito sangue, era muita coisa que ele tinha tirado da boca, não sei o que era aquilo. E eu fiquei preocupado, eu gelei, eu digo, meu Deus do céu. E ele disse, o que é que eu faço agora, o que é que eu faço agora? Ele disse, olha, você tirou, tirei, porque se eu não tirasse eu tinha morrido. Eu digo, muito bem, ótimo. Tirou, ele tirou umas coisas da boca dele, eu não sei o que foi, se era o fígado, não sei, problema gravíssimo que gerou no organismo dele. Quando foi na segunda-feira, eu peguei o carro meu, fui na casa dele e levei ele para o hospital. Ele não queria ir. Porque se Deus tinha me dado essa visão, ela aconteceu, e as coisas que poderiam acontecer, que eu não vou revelar aqui, poderiam acontecer na vida dele. Então, para evitar isso, eu simplesmente fui. Ele poderia morrer. Certo? Mas o que acontece? Eu levei ao médico, e o médico examinou e mandou para Pesqueira. E de Pesqueira para Arco Verde. Quando chegou lá, disseram o seguinte: se você não tivesse vindo hoje, você tinha morrido. Porque o seu baço estava para estourar. Enfim, meus irmãos. O fato aconteceu, tive a visão. Um médico tá de prova disso, que eu falei isso para ele. O médico assim, eu creio nessas coisas, tal, ficou perplexo. Enfim, o médico disse, olha, se você não tivesse trazido esse seu colega aí, ele tinha morrido. E ele está fazendo tratamento hoje. Enfim, eu posso até fazer, não sei se ele vai permitir, fazer um vídeo com ele, para explicar como foi e tal. Meu querido, eita meu Deus, como seria importante muita gente cética saber disso. Na prática, não na teoria, na prática. Tirar essas escamas de preconceito, que não consegue enxergar isso, não consegue ver isso no seu ambiente, pudesse evidenciar a clareza espiritual que existe na palavra de Deus. De presenciar algo sobrenatural da parte de Deus. Mas não consegue porque a Bíblia deixa bem claro em Hebreus. Para que eu receba algo da parte de Deus, eu tenho que crer que Ele existe. Aí eu serei galardoador, porque eu estou buscando. Isso é o verso 6 de Hebreus. Eu posso agradar a Deus crendo. Eu não agrado a Deus quando eu não creio, quando eu sou cético, quando eu sou ateu. Quando eu sou ateu, existe uma parede, várias paredes, camadas, que vão, ao longo dos anos, vão sendo construídas ao meu redor. E elas vão bloqueando, certo? Mas lá no fundo, onde somente a palavra consegue penetrar, ainda resta uma fé que esteja neutralizada, paralisada, traumatizada também. E Deus possa restaurar somente o Espírito Santo através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu fiquei muito pensativo agora. Eu deixar de crer no Deus sobrenatural por uma gama de gente cética que não tem essa experiência que eu tive, que eu tenho e outros têm, eu seria injusto. Eu seria ignorante. Eu seria conivente, omisso. Eu seria a pior praga que existe. Eu talvez estaria num delírio mental muito grande. Deixar de crer na palavra por detalhes, muitas vezes insignificantes. Deixar de crer na palavra por motivos fúteis que têm uma explicação, várias explicações. Negar o meu Deus, que me deu a possibilidade de ter os dons espirituais, que funcionam não quando eu quero, mas quando Deus quer, para executar e mostrar. Muita gente começou a crer mais em Deus.
depois que essa cura aconteceu dentro da minha casa. Porque a Bíblia diz que é para a edificação da eclésia, da igreja. Esse tipo de manifestação espiritual é para que o incrédulo perceba que Deus existe. E de que é que Deus está falando ali, não é um charlatão. Certo? Porque eu poderia pegar o testemunho aqui dos médicos, todos eles, de toda a vizinhança. Enfim, eu não preciso nem fazer isso. A minha vizinhança sabe, todas as pessoas que compartilharam e viram isso. Que não tem explicação humana, científica, mas ela é sobrenatural. Tá bom? Mas isso só acontece em quem acredita. O milagre é só para quem crê. E não para quem não crê. Quem duvida, ele vai ter dificuldade em ver tudo. No mínimo, o que eu falei aqui, na mentalidade dessas pessoas que estão num nível de ignorância profunda, vão dizer que é mentira. Se eu chegasse aqui com o testemunho de todas essas pessoas, ou até o papel provando, ou os médicos, eles dizem, não, você comprou essas pessoas. E os médicos de olhar e dizer assim, como assim? Não estou entendendo. Você está achando que nós estamos combinados aqui, é? Eita, meu Deus do céu. Até o próximo vídeo com mais uma experiência pentecostal. Na teoria e na prática. Teoria e na prática. Certo? Não seja iludido. Não alimente o seu ceticismo com quem não tem nada a te oferecer no campo pneumatológico. Que Deus te abençoe.